E vamos a mais um encontro para falar sobre saúde. A obesidade é vista como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo inteiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é um problema que vai muito além da estética, cujo tratamento é feito como uma doença complexa e crônica. Longe de ser, gente, uma questão resolvida apenas com força de vontade da pessoa obesa. No Brasil, é uma das doenças que mais cresce, com 40% da população adulta apresentando sobrepeso. Recebo a doutora Janaína Oliveira para falar sobre obesidade, causas e tratamentos. Muito obrigada, viu, doutora Janaína, por vir aqui falar de um assunto tão importante comigo. Eu que agradeço a oportunidade, Ana. Obrigado mesmo. Doutora, quando uma pessoa é considerada obesa? Ana, a pessoa é considerada obesa pela Organização Mundial de Saúde, a gente faz o cálculo do IMC. Ele nada mais é do que o peso dividido pela altura vezes a altura, ou seja, a altura ao quadrado. Esse valor, geralmente, ele é normal quando está entre 18 a 24,99. Isso é normal. Maior do que 25 é sobrepeso. Maior do que 30 é obesidade grau 1. Maior do que 35, obesidade grau 2. E maior do que 40 é obesidade grau 3 ou a obesidade severa, né, que é uma obesidade mais grave. Fora isso, a gente também tem outros parâmetros para classificar esse excesso de gordura corporal. Nós temos tomografia, DEXA, bioimpedância, pregas cutâneas, enfim, tem outras avaliações que a gente também consegue quantificar esse excesso de gordura. E se tratando do IMC, que é o padrão ouro, em idosos ele muda, ele vai de 22 a 27, o normal, visto que o idoso ele tem uma perda da massa muscular, mas geralmente a gente utiliza somente o IMC mesmo. E o que pode causar essa obesidade que eu abri falando que está no mundo todo e no Brasil ela tem uma porcentagem muito grande, né? Muito grande. E na verdade, Ana, uma coisa que eu acho muito importante a gente comentar aqui nessa introdução sobre a obesidade é que há a tendência que em 2030 esse número aumente muito. Média de a cada 10 homens, 7 estarão acima do peso. Esse número é muito alarmante, a gente precisa tomar muito cuidado e tratar agora, né? A obesidade ela é multifatorial, são várias causas mesmo. Partindo da genética, temos genes que são relacionados com a obesidade, mas isso não é um fator determinante. O fator mais prevalente nos dias de hoje é o estilo de vida mesmo. Um estilo de vida muito sedentário, tudo está sendo muito informatizado. Eu digo que o mundo hoje em dia ele está obesogênico. Ele tem levado a gente a ficar muito mais tempo parado, né? Supermercado, muita gente faz compras pelo aplicativo, banco, hoje em dia a gente não vai mais em banco. A facilidade deixou a gente preguiçoso. Exatamente. Então tudo está levando a gente a ficar muito mais parado. Fora isso, os alimentos muito industrializados, a gente tem feito trocas, né? Trocando a comida de verdade por comida industrial, o que é multiprocessada, rica em açúcares e farinha, a rapidez que o mundo tem nos proposto, comemos sem ver, então muitas vezes não dá tempo dos nossos hormônios sinalizarem que chega de comer pela velocidade que a gente tem comido. Até mesmo em uso de telas, a gente está vendo TV ou está mexendo no telefone, a gente não consegue avaliar certinho a quantidade de alimento que a gente tem comido. E isso acaba predispondo ainda mais os quadros de obesidade. Então, eu acredito que o estilo de vida hoje, ele é predominantemente a principal causa da obesidade. Então, atenção para quem está vendo a gente, estilo de vida, inclui no seu estilo de vida uma alimentação saudável, exatamente, de verdade e exercício físico. Mas a gente tem que lembrar, doutora, que a gente viveu um período bem crítico que foi da pandemia. Ela ajudou a aumentar esse número, a mais pessoas ganharem peso e se tornarem obesas? Muito. Primeiro porque o medo, né, Ana? A gente ficou em casa com medo, acabamos desenvolvendo o quadro de ansiedade excessiva, compulsões e o sedentarismo, né? Ele intensificou muito durante a pandemia
porque academias fecharam, não podia realmente, né, sair para parques, muitos parques fecharam, então deixou a gente cada vez mais sedentário e muito mais ansioso, né? Tem gente que come as emoções, né? Come ansiedade, come alegria, tudo é motivo muitas vezes a gente se alimentar mais e comidas ricas em gorduras e açúcares, né? Então a obesidade ela também está ligada ao fator emocional, doutora Janaína? Muito, muito mesmo, é uma causa muito importante. Hoje em dia, isso que a gente estava falando, né? Esse acelerar de tudo que a gente faz tem nos deixado mais ansiosos. Então, muitas pessoas, eu recebo em consultório muitas pessoas que puramente estão ansiosas e comendo excessivamente por ansiedade, gerando compulsões muitas vezes. São grandes os desafios de quem é obeso, né? Grandes. Quais são os maiores que você poderia classificar aqui, contar aqui pra gente? Olha, eu vou falar para você, um dos maiores desafios do obeso é a falta, muitas vezes, do acolhimento. Pelo fato das pessoas não saberem que a obesidade é doença. Então, eu sinto que falta isso, muitas vezes, até mesmo os profissionais de saúde. Falta acolher esse paciente, trazer para a gente que a obesidade ela é uma doença e ela precisa de acompanhamento. Ela precisa ser tratada, assim como as outras doenças crônicas. Então, às vezes, o paciente ele chega num profissional porque já tentou, né, diversas coisas, já tentou reeducação alimentar, já tentou sozinho de alguma forma, ele não conseguiu. E ele não é acolhido, às vezes ele é julgado. Tem muita gente que chega e fala para mim, doutora, fulano de tal, doutor, falou que eu tenho que fechar minha boca. Se fosse puramente fechar a boca, a gente não estaria com um número tão alarmante. É muito então, mais além, né, doutora? Eu digo que o maior desafio hoje é realmente essa falta de acolhimento e muitas vezes por parte de profissionais que deveriam estar cientes desse problema de saúde mesmo. Então, você que é obeso, não se sinta sozinho. Procure um profissional, procure ajuda psicológica e também um profissional que vai te encaminhar o melhor tratamento. Se tem tratamento, quais são eles? Sim, o tratamento, visto que ela é uma doença multifatorial, o tratamento ele precisa ser multidisciplinar. A base do tratamento da obesidade, ela é mudanças de hábitos alimentares, obviamente. Então, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, muitas vezes, atividade física e o acompanhamento médico. A gente precisa detalhar uma história clínica, eu preciso analisar esse paciente como um todo, ver aonde é que ele está falhando, o que é que tem levado ele ao ganho de peso. É uma ansiedade? Às vezes é uma falta de informação, às vezes ele tem alguma alteração metabólica ou hormonal. Eu preciso ver esses exames laboratoriais desse paciente. O paciente obeso, ele é muito inflamado, né? A gente tem uma inflamação crônica gerada pelo aumento da gordura corporal. Então, eu preciso avaliar isso de uma forma muito mais detalhada. Quando a gente fala de tratamento medicamentoso, nós temos algumas opções que a gente diz que é um label, né, em bula, que é a sibutramina, o Orlistat, a liraglutida, que entra dentro das canetinhas, que por acaso foi aprovada para o tratamento da obesidade em maiores de 12 anos, né, que é uma arma bem importante que a gente tem utilizado bastante no tratamento. E a gente também utiliza de ansiolíticos. Quando o paciente ele come por ansiedade, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de um medicamento ansiolítico. E, Ana, a gente sente que existe um preconceito com as medicações. E é isso que eu gostaria de ressaltar aqui. Como é uma doença crônica, assim como hipertensão e diabetes, não deveria existir esse preconceito. Porque você já deve ter ouvido falar, fulano emagreceu, mas foi com medicamento. Por que teve esse demérito? Porque foi com medicação? Sendo que é uma doença ruim, né? Se a medicação fosse algo errado. Ela perdeu o mérito, né? Ela emagreceu, mas às custas de medicamento, isso não é demérito. Ninguém fala, a minha tia controlou o diabetes por causa da medicação. Não, é uma doença, a gente sabe que precisa do auxílio medicamentoso, assim como hipertensão, mas dentro da obesidade existe esse preconceito com o uso de medicamento, o que a gente deve quebrar. Claro que em acompanhamento médico, né? Tem gente não que loucuras de receita da internet, exatamente, né, doutora? Qual que é o perigo dessas receitas milagrosas? Para quem está procurando, quem está sobrepeso, está procurando uma ajuda e quer chegar no peso que seja ideal.
qual é o risco maior. Muitas vezes a gente não sabe nem o que contém ali dentro daquelas cápsulas, né? Muitas vezes é vendido como fórmulas naturais. E o que a gente já viu é que tem anfetaminas, que aceleram o coração, risco de arritmia cardíaca, tem hormônios tiroidianos, que também aceleram muito o risco cardiovascular. Enfim, eles colocam várias coisas dentro das cápsulas, diuréticos, né, que desidrata o paciente dessa falsa imagem de que eu emagreci, e o risco aumenta muito, riscos cardiovasculares em especial, então tem que tomar cuidado. Então, quem está sobrepeso tem que procurar um médico indicado que vai conseguir um tratamento que vai ajudá-lo a auxiliar. Individual, o tratamento ele é individual, 100% individual. É um olhar individual, né, doutora Janaína? É um olhar individual, exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com essas receitas milagrosas, dietas milagrosas também, né, Ana? A gente fala assim, que já que a obesidade é uma doença crônica, a gente precisa tratar isso cronicamente. Para o resto da vida, doutora, sim. Eu vou precisar de medicamento para o resto da vida? Não necessariamente, mas o acompanhamento ele vai ser a longo prazo. Então a gente precisa estar junto desse paciente, a gente precisa estar acompanhando esse paciente. A gordofobia é um preconceito estrutural que afeta toda a sociedade, se manifesta pela aversão ao corpo gordo, ao medo de engordar e aos fatores limitantes ao corpo gordo, como ser impedido de utilizar serviços e acessar espaços. Gordofobia existe, é um preconceito, é preciso combatê-lo, doutora Janaína? Ana, de fato, a gordofobia existe. E o pior é que, na maioria das vezes, ela começa dentro do grupo familiar. Pelos próprios entes familiares mesmo. Média de 85% das pessoas obesas já sofreram algum tipo de preconceito, que é muito alto, né? Isso é o seguinte, a gente não tem direito realmente de criticar, de falar da doença de ninguém, do corpo de ninguém, da aparência de ninguém. Isso é um fato, é um crime, na verdade. Mas, em contrapartida, a gente não pode normalizar a ponto de, se você está feliz assim, fique assim. Não. Isso é um problema, isso é uma doença e a gente precisa tratar. Não deixar esse paciente, esse indivíduo, numa zona de conforto. Já que eu me sinto bem assim, eu vou ficar assim. Não. Nós, como profissionais, como pessoas estudadas, realmente, a gente tem que orientar esse paciente, que a vida vai cobrar isso lá na frente. Claro que não, você tem que se amar, seu corpo é a sua casa. Você tem realmente que estar feliz consigo mesmo, mas não a ponto de não se cuidar, entendeu? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E principalmente nós médicos, nós temos que acolher esse paciente e dar um direcionamento para ele. Não adianta eu falar que você precisa emagrecer e tchau. A gente precisa acolher esse paciente, tomar muito cuidado, porque a gordofobia ela existe muito e não deveria existir por se tratar de uma doença. Não deveria mesmo. Sim. Então vou aproveitar que a gente está terminando e deixo um recado para quem está assistindo a gente e está ali sofrendo porque está sobrepeso, está obeso e está aqui se sentindo mal, desanimado e com medo de não conseguir chegar ao peso ideal. Olha, o recado que eu deixo é: procure profissionais que realmente te acolham, que te entendam como pessoa, que vejam você realmente como um indivíduo que precisa de atenção, que precisa de cuidado. Comece pelo básico, melhore os seus hábitos de ingesta de água, melhore a capacidade do seu sono, desligue as telas, troque os alimentos industrializados por comida de verdade, frutas, verduras, carnes. Escolha uma atividade física a qual você se identifique. Eu sempre brinco, joga peteca se você gostar de peteca, né? Mas se movimente. Para quem anda de transporte público, para um ponto antes, dá uma caminhadinha a mais. Então é isso, gente, tem que começar, tem que buscar ajuda sim. Obesidade é doença, tem que ser tratada como doença e sério, né? Isso é um problema muito sério. Doutora Janaína, adorei te receber, adorei obrigada. Nosso bate-papo, que tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu que agradeço, Ana, obrigada pela oportunidade. Este foi o JCTV Saúde sobre obesidade. Aproveita para seguir e curtir a gente. Show preconceito. Diga sim à saúde, diga não à gordofobia. Até o próximo. Tchau, tchau.